Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Fale Aqui. E hoje com participação de inédita aqui de Santa Fé. Éder Tomazella, professor de Geografia há 34 anos, a educação pública aqui do Paraná, formado em licenciatura em Geografia, membro da Pastoral do Meio Ambiente aqui de Santa Fé. Seja muito bem-vindo, Éder! Muito obrigado, Vinícius, pelo convite. Muito obrigado a você, ouvinte, que está aí. Fico muito feliz com a sua participação. Temos aqui a Lohana. Olá, professor. Seja muito bem-vindo ao bem? programa Conectados em Cristo. O programa é todo seu. Muito obrigado. Matheus. O programa é todo seu, que a Lohana falou, e estamos muito animados. Não deixa com muito, repertório, né? Tá não com deixa repertório. muito na minha mão, não, que daqui a pouco eu me espalho. E a Heloísa. Seja muito bem-vindo, professor. Muito O programa é obrigado, seu. gente. Muito obrigado. E você, ouvinte, pode participar ao vivo, mandando a sua pergunta, a sua curiosidade, a sua interação aqui no WhatsApp, 44 31 42 37 57. O tema de hoje é meio ambiente. Pode mandar. Temos aí o chat, pessoal, acompanha Isso qualquer mesmo. coisa. Pode mandar aqui pro professor responder. Professor, a gente sabe que hoje em dia o jovem parece que não bate bem, né? Falta um Não, pouco de certeza. conscientização do meio ambiente. Então, o que você acha em relação, o que mais falta hoje para o jovem ter consciência e prestar atenção com mais zelo e cuidado para o meio ambiente em si, para a nossa casa comum? O que mais falta, Isso. é difícil, né, a gente saber exatamente o que mais falta, mas uma coisa é certa, hoje em dia existem muitos meios de distração do jovem, né? Então, você tem jogos virtuais, você tem muita imagem. O celular, ele é incrível, ele é um aparelhinho tão pequeno, mas ele tem muita coisa nas nossas mãos, né? E ele nos empodera demais e ele nos dá a impressão de que o mundo é um agir de dedinhos aqui na tela, né? E isso nos coloca assim diante de algumas fascinações, né? Então, eu quero raios, eu quero explosões, eu quero músicas que bombam. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo com o mundo, né? E trabalhar a questão ambiental é realmente uma preocupação, né? E quem quer preocupação hoje em dia? A gente vai pela facilidade, né? É isso mesmo. Não é a facilidade que a gente busca? E você trabalhar pela natureza é buscar uma reconstrução. O mundo está sendo destruído, literalmente, né? Então, é necessário você buscar refazer coisas. Você precisa agir. E as pessoas não querem, né? Olha, você vê a pessoa mandar cortar a árvore da frente da casa dela porque ela não quer varrer. Nossa, é verdade. Isso a gente tem visto muito, né, Sim, professor? nós estamos vendo muitos casos. A nossa cidade sempre foi uma cidade regionalmente conhecida como uma cidade muito arborizada. E hoje em dia você tem quadras inteiras da cidade que não tem uma árvore sequer. E é muito interessante, professor. Eu fui para São Paulo nas minhas férias e eu tive na casa de uma prima minha e ela comentou, ela falou assim, como que a sua cidade é suja, né? Por causa das árvores. Eu fiquei assim, eu falei assim, Cris, como suja? Aquilo lá é uma bênção, né? E realmente eu reparei na cidade dela, não tem árvore. Não tem, né? Agora eu pergunto, né? Qual é o conforto ou qual é a qualidade de vida de você andar numa cidade típica do estado de São Paulo, daquelas mais antigas, em que não há nem espaço nas calçadas, porque são calçadas bem Realmente estreitinhas, muito curtas. mas não há espaço para arborização, e você andar numa cidade daquela com uma onda de calor de 40 graus ao meio-dia, a 1h da tarde, e eu ainda prefiro aquilo que eles chamam de sujeira, né? Porque eu entendo, assim, que sujeira é o plástico jogado no lugar errado, é a sacolinha voando, é o saquinho de chips, é o frasco de refrigerante, é a latinha jogada no lugar errado, entende? A folha, se você pensar que ela pode ser colocada num lugar e ela vai virar um adubo para outras plantas, ela
não é uma É sujeira. verdade. O próprio galho de árvore que você remove, nós temos cidades que transformam isso em adubo para a jardinagem da própria cidade, quando você tem uma Secretaria de Meio Ambiente muito atuante, muito organizada, entende? Então, isso não é sujeira, né? Claro, a gente busca sempre um padrão, a gente gostaria de ter uma casa toda organizada, mas, gente, nossa casa não é dentro de um shopping, onde você chega e está tudo muito limpo, está tudo muito perfumado, tem um teto de vidro em cima e você tem ar-condicionado regulando. Nós temos que parar de pensar que a nossa vida tem esse artifício. A nossa vida é uma vida real, com a natureza. Inclusive, nós fazemos parte da natureza. E se a gente se vincular mais à natureza, a gente vai realmente entender o que ela está passando, não é? A destruição que ela está vivendo. E a gente está agredindo como se ela não fosse nada tão importante, né? A gente vai dar um jeito. Nós temos aí algumas últimas pesquisas que mostram que nós temos basicamente até 2030 para tomar uma atitude de mudança drástica na sociedade global. Porque depois disso, os cientistas dizem, nós nem nos responsabilizamos mais, nós avisamos. Sabe aquele filme, tipo assim, tem um cientista que está apontando causas e tem os governantes que estão lá reunidos, mas ele não ouve ele não. Isso aí não dá nada. Aham. Temos que considerar o interesse econômico, o interesse político e tal. E, de repente, começa a acontecer os eventos no filme e o filme desencadeia uma série de catástrofes que a gente, quando está sentado numa cadeira de cinema, acha interessante. Eu amo assistir filmes de catástrofe, mas eu não gostaria de estar lá dentro. Realmente. Entende? Com certeza. Então, a gente acha incrível os efeitos especiais. E acha Só- que é um cenário distante, Sim, mas né? não é. Nós vimos o Rio Grande do Sul, não é? Mas não precisa, nós já estamos tendo avisos há quanto tempo? Nós estamos tendo aviso com a região serrana do Rio de Janeiro, que várias vezes ao longo desses últimos anos, quando chegam as águas de março, meia serra desce e leva casa e tudo mais, inclusive não barracos, né? Muitas vezes casa de pessoas com dinheiro que moram numa região lá de natureza, que bonito e tal, e de repente choveu 500 milímetros e a encosta da montanha foi abaixo, entende? Então, nós temos São Paulo, o estado de São Paulo, o litoral, que já sofreu muitas vezes, né? Às vezes nós temos uma tempestade, às vezes você tem secas extremas. O próprio Rio Grande do Sul, algumas regiões de lá ficaram 4 anos sem chuvas. Eles não tiveram produção de muitas coisas ao longo do tempo, entende? Nós temos o Nordeste, que ora morre gente afogado e de repente você tem lugares lá que chegou a ficar 7 anos sem chuva, entende? Meu Deus. Nós tivemos o ano passado a seca na Amazônia, que você ficava inconformado de ver um lugar em que um rio ele tem quilômetro de largura e de repente virou um fiapo d'água lá no meio, as pessoas ficaram até sem água potável, numa região que pode ser considerada a que tem mais água doce aqui na superfície em todo o mundo. Olha. Então, os sinais estão dados. Aquela história, né, que a gente vê no Facebook, que verão os sinais, né? Os sinais já estão sentados, né? Já tá Você sendo quer o mais que tempo. agora, né? Jesus Cristo está voltando. Olha, eu acho que a gente tem que ter a religião, mas a gente não pode ser tapado de achar, não, é um castigo, né? Muita gente colocou aí nas redes sociais, isso é castigo de Deus. Não, isto não é castigo de Deus. Deus nos deu o mundo para a gente cuidar dele. Infelizmente, a gente não cumpriu a tarefa de casa e a gente está pagando por isso. A gente lançou na atmosfera tudo e continua fazendo isso despreocupadamente e, infelizmente, a conta está chegando, entende? Alguns cientistas apontavam que, olha, a temperatura do planeta não pode subir mais que 1,5 graus. E isso nós temos que tentar segurar até 2050. Acontece que em 2023 a temperatura do mundo já chegou a 1,5 graus. Meu Deus. pai Então, Minhas existe, por isso, esse alerta. Nós temos 6 anos, ou seja, até 2030, para ter uma grande mudança
na forma de nós entendermos a nossa presença no mundo. E às vezes a pessoa vai falar, mas você fala e você faz o quê? Olha, é verdade, né? Eu fazer alguma coisa fica muito difícil. Eu planto algumas árvores, mas eu planto 6, alguém vai lá em algum lugar com uma floresta e corta 1000 numa pancada só, entende? Então, assim, mas o que vale? Eu demonstrar que eu estou tentando, porque eu cato lixo muitas vezes que não foi eu que joguei, entende? Eu coloco o meu lixo no lugar errado. Na minha casa, a gente separa o lixo para reciclar. A pessoa tem muito aquela história de eu tenho dó do animalzinho que está solto ali, mas eu nunca pego nenhum. Eu não quero me comprometer, entende? Eu tenho preocupação com o meio ambiente do mundo, mas ela não separa na casa dela o material que pode ser reciclável. Eu não economiza energia, não economiza água, compra tudo que vê pela frente. Em casa está abarrotado de coisas que não usa, né? Que o consumismo é uma das causas principais também, né? Do que a gente está vivendo. Por quê? Porque se a indústria ela está vendendo, né, através do comércio, obviamente que ela está produzindo e lançando fumaça na atmosfera, entende? Se a gente não tem esse bom senso, eu vou querer esperar o quê? Não é? Então, assim, parece que a tarefa de casa é para os outros fazerem. E enquanto todos nós temos alguma obrigação. É interessante, professor, o senhor falando agora, me veio uma coisa que eu vi no mercado. Quando aconteceu a enchente lá no Rio Grande do Sul, alguns mercados colocou esse produto é produzido no Rio Grande do Sul, né, para melhorar a economia do estado. Sim. Seria interessante a gente também saber as empresas que ajudam o meio ambiente, né? Sim. Aí fica aí, para você que é dono de mercado, que está nos escutando, coloque uma plaquinha, essa empresa contribui com o meio ambiente. As próprias empresas, muitas vezes, deveriam fazer um marketing ambiental, né? Mas já existe, né? Já existe. Na verdade, existem muitas boas iniciativas, né? A própria Pastoral do Meio Ambiente, da qual eu faço parte, ela é uma excelente iniciativa da igreja, né? Através do Papa Francisco. O problema é que, assim, nós damos passos muito pequenos. Por exemplo, quem se engaja na Pastoral do Meio Ambiente? Poucas pessoas. Dá a impressão que essas poucas pessoas têm que resolver o problema, entende? Enquanto a Pastoral do Meio Ambiente, ela não precisa ser necessariamente um grupo de pessoas. A Pastoral do Meio Ambiente, todos nós somos. Se numa festa, eu estou promovendo a festa e eu comprei coisas que são biodegradáveis, se eu coloquei na minha festa um lugar para a gente colocar o material que pode ser reciclado, separado daquele que não tem essa possibilidade, se a festa da igreja existe um mínimo essa consciência de também fazer isto, a própria igreja em si, ela está exercendo a função de pastoral do meio ambiente, porque não é para mim, entende? É para todos nós. O que diz o Papa Francisco de forma muito simples e ao mesmo tempo muito inovadora dentro da igreja, a nossa casa comum. Sim. Entende? Independente de religião, independente de partido, independente se você é homem, mulher, o que você quer fazer da sua vida, todo mundo vive no mesmo planeta. Uhum. Realmente são coisas. Eu achei até um ato muito interessante. Professor Éder, eu estou participando esse mês de junho, na Escola de Teologia com o Padre Pedrinho. Sim. E eu cheguei na Escola de Teologia e fui procurar uma água para tomar e eu vi que tinha a garrafa d'água e não tinha os copos descartáveis. Aí eu olhei assim, né? Eu falei, primeira vez, né? Eu falei, não vou nem beber água, né? Não vou pedir o copo. Aí eu olhei, aí todos os alunos estavam com o seu copo. E eu achei aquilo muito interessante, sabe? Eu nunca vi, eu sempre vi alguns levando, mas sempre ali o copo descartável ali do lado. Mas eu olhei assim, eu falei assim, nossa, que interessante isso.
Eu acredito que deva ter partido do São padre essas Jefferson, do padre... pequenas ideias É. que a gente faz. Entende? Aqui na nossa igreja, nós temos alguns cartazes que devem Isso, estar aham. colados em alguns lugares estratégicos, lembrando a pessoa que você deve vir rezar e também trazer um copinho. Aham. Você imagina se cada vez que a pessoa levantar para tomar água, ela pega um copo, não é? E justamente o tipo de plástico de um copo descartável é um plástico que depois que foi usado, você não quer usar para mais nada, porque não serve, e consequentemente ele nem reciclável não é, porque nem compensa, né? Uhum. Mas por outro lado, ele na natureza é um estrago sem tamanho. Então, se eu tenho pelo menos que seja uma caneca plástica, mas um plástico duradouro que eu dou conta de levar. Aham. Claro, é desconfortável. Caramba, eu dou um jeito de levar o celular onde eu vou. Então, em certos lugares, eu também não posso levar uma caneca, colocar lá dentro do carro, colocar junto com o meu material, se eu tenho outras coisas. Por que não? Né? Então, são coisas que nós temos que mudar. Nós vamos ter que mudar muitos hábitos, entende? Existe uma carta de 2070 que a primeira vez, por incrível que pareça, que eu vi, foi na igreja através do grupo de jovens na época, há década atrás. E ela mostra que em 2070 nós temos um planeta sem água, praticamente água extremamente escassa. E as mulheres não têm como lavar os cabelos, então todas têm Misericórdia. cabelos raspados. Nossa. Então pensa que é muito grave. Nós estamos vivendo uma necessidade de mudança de hábito. Claro que eu não vou falar para as mulheres agora, olha, raspem os cabelos já, não é? Mas a gente, por que não fazer mudanças agora, em que a gente ainda tem algum controle de alguma coisa, do que a gente esperar o pior, não é? Lá no Rio Grande do Sul, tem gente que já viveu o cataclisma final, tem gente que morreu. Tem gente que ficou sem nada, tem gente que não tem o chão da casa onde ele viveu. Ele não tem nem história mais, entende? Eu estava vendo uma imagem de passagem outro dia no jornal hoje, assim, um caminhão-pipa indo por uma rua na Índia, de uma cidade qualquer, e as pessoas correndo atrás e se estapeando para pegar um balde de água. Lá eles estão com 52 graus de temperatura. Então... hoje li uma notícia que os macaquinhos estão entrando no poço para pegar água, para saciar sua sede, estão morrendo afogados. Há alguns dias atrás, eu vi uma notícia no México que os macaquinhos estão caindo da árvore de tanto calor. Assim, então, não somos nós apenas que estamos sofrendo. A natureza, os animais, existe a gente não quer falar de uma forma assim que você é a própria mensagem do Apocalipse, mas parece que as pessoas não entendem se você não falar de uma forma que realmente alerte ela, entende? Existe a previsão de que nós podemos viver em breve uma terceira extinção em massa de espécies no planeta, entendeu? Nós já tivemos outras. Aham. Não é? A Sim. Terra em si, ela continua existindo. O que não existe são os seres vivos. E nós também fazemos parte dessa lista, né? Então, ou a gente muda enquanto existe a possibilidade, e a gente tem tecnologia para mudar muita Sim, coisa, sim. mas tem gente gastando dinheiro para ir lá no fundo do oceano, ver o esqueleto do Titanic, aí ele morreu, adiantou, não é? Tem gente organizando passeios espaciais em torno do planeta, por que não para viver em Marte? Por que não gasta dinheiro para resolver o problema daquelas pessoas pobres que não têm comida, que não têm água, para recuperar solos degradados, para recuperar áreas de floresta que estão lá se tornando deserto e que poderiam ser replantadas a floresta e ajudar a tirar o gás carbônico em grande parte da atmosfera, que é uma das causas de todo esse efeito que a gente está vivendo. Por que não gastar com coisas úteis? Mas o dinheiro é dele. Pois é, isso é uma coisa questionável, não é?
Nós temos pessoas podres de rica fazendo o que elas querem, se divertindo, Sim. né? E sim. outras que não têm o que comer e, infelizmente, com aquelas poucas pessoas que têm muito, o planeta está ruindo, né? Então a gente vai chegar à conclusão o quê? Que num futuro não muito distante, ou ficarão pouquíssimas pessoas vivas, porque a parte pobre vai acabar morrendo, inevitavelmente. Quem Sim. é que é mais atingido diretamente O pobre. e primeiramente? Não é? Uhum. Enquanto uma pessoa está em casa com ar-condicionado, Aham. dormindo de edredom, Sim. o outro está lá queimando, virando na cama, porque não tem sequer um ventilador. Realmente. Entende? Então, isso é inevitável. A gente sabe que existe esse tipo de situação. Então, quem pagará mais caro? Primeiro a população pobre, mas vai chegar um momento que vai ficar inabitável. Uhum. E aí? E quais atitudes, o professor já falou sobre a questão de plantar árvores, quais as outras atitudes que nós, Nós, pobres fomos mortais, conscientes, né? Eu não posso ir lá na Amazônia plantar árvore. Eu isso, também não posso entrar na frente de um correntão, né? Que é aqueles Isso, tratores que vão derrubando tudo. Mas eu posso economizar energia na minha casa. Para que eu tenho que acender a casa inteira se eu vou usar um cômodo de cada vez? Ou Aham. 2, talvez. Não é? Por que eu tenho que tomar um banho de meia hora se eu posso tomar um banho de 10 minutos? Por que tem que fazer a barba com as cataratas do Iguaçu vazando pela torneira se eu não preciso de tudo isso? Eu vou escovar os dentes, eu preciso de um copo d'água para escovar os dentes. Não precisa mais que isso. Mas a pessoa abre a torneira a hora que está indo pegar a escova e a pasta ainda. Meu Deus. Então, assim, são hábitos que eu posso mudar, não é? Para que eu preciso de 15 pares de sapato na minha casa se eu uso um de cada vez? Inclusive, mesmo variando, eu poderia sobreviver com 3 durante um ano, 4 talvez, mas eu tenho 10. E não, olha, tem aqui uma promoção né? E aí vamos lá comprar mais um, porque a gente nunca, né? Assim, para que eu tenho que ter tanta roupa? A média de compra de roupa do brasileiro é de 44 peças por ano. Nossa, não sabia. não Muito, sabia hein? disso, não. Sim, inclusive a roupa descartada no meio ambiente, ou seja, na natureza, vamos falar assim, é uma das principais formas de poluição atual. Nós temos alguns desertos do planeta que estão... O povo joga As roupa pessoas estão mandando do mundo rico para o mundo pobre, aquilo que não consegue aproveitar nem entre os pobres são jogados, né? Olha lá, se eu não estou errado agora, o deserto do Atacama. Você pode colocar no Google, lixo do Atacama, no Atacama, tal, roupas, tal, aquela coisa. Você vai ver imagens horríveis. Não Nossa. creio. Isso acontece O povo- tanto na América do Sul como na África, entende? E é o excesso de roupa. Então a indústria da moda, né, ela acaba também destruindo o consumismo, Aham. né, que nós vivemos. Então, o tempo está acabando e a gente tem que encerrar, mas é uma conversa assim longa, você não consegue Realmente. resumir Aham. tudo em tão pouco tempo. Mas a consciência é nossa. Nós vivemos no consumismo, os outros animais não. E eles vão pagar da mesma forma, entende? Enquanto nós estamos vendo as patricinhas e os mauricinhos aí curtindo a vida doidado nos shoppings e gastando horrores, e pior, um monte de gente tentando copiar, mesmo Verdade. sem essa condição. Aham. Às vezes não tem nem uma casa legal para morar, mas está tentando copiar o ritmo de consumo, que é uma doença, não é? Porque você comprar uma roupa por necessidade, obviamente, você vai viver numa loja e fala, o professor falou que não é para comprar nada e está lá comprando. Claro que não estou falando. Eu também uso roupa, por acaso, né? Também uso sapato, né? Não podemos ser extremistas. Mas eu não preciso de 10. Se eu preciso de 2 ou 3, eu não preciso levar 20. Eu não preciso ficar o tempo todo vendo que tipo de promoção que tem agora, só pelo prazer de comprar, se eu não preciso daquilo, entende? Então, isso é uma doença e isso nós temos que combater. Se eu conseguir resolver isso dentro de mim, aquilo que é carência e de outras coisas, que eu busque nessas outras coisas, mas não na compra. A compra está afetando ao mundo de modo geral.
E a vida de todo mundo. Porque se você compra 2, mas ela comprar 20, ela está estragando o mundo. Entende? A água que Realmente. está vazando na minha torneira vai fazer falta para todo mundo. Ah, mas eu que pago a conta. Não, tudo bem, você paga a conta, mas você tem direito de usar a água de forma errada? Não é? Eu tenho uma fazenda que está lá abandonada. Pois é, mas é um recurso natural que você tem dinheiro, o dinheiro é seu, mas você está desperdiçando, porque ela tem que ser produtiva, ela tem que produzir. Sim, Para que sim. você desmatou? Não é? Então, nós Realmente. temos que rever esses conceitos, muitos conceitos. É uma mudança cultural longa, só que tem um detalhe. Já estamos passando o tempo, vou parar. Mas eu sei como que é tempo de rádio. Só que nós não temos muito tempo. Essa é a questão. Não fique deixando para depois. E não fique deixando para os outros. É necessário urgência de todos nós. É essa minha mensagem, né? Fica para uma próxima, se for o caso. Vamos. Tá Muito bom? É um Realmente. assunto que não dá para Uau. deixar para 2031. Sim. Porque nós realmente. temos poucos anos para resolver isso. É isso aí. E tem aqui uma participação da Janete Favata aqui de Santa Fé, que falou assim que é um prazer ouvir o professor hoje aqui na rádio. E muito também obrigado. falou o seguinte, amando ouvir isso, compro roupa sem necessidade. Oh, E uma carinha de gente, choro. isso- E Realmente, quando o professor fala, nós pensamos muito no eu. Mas quando a gente se fala de meio ambiente, nós temos que pensar no nós. Casa Sim. comum, né? Na nossa casa E comum. querendo ou não, nossas atitudes influenciam e afetam as outras pessoas Coletivamente, né? também. Sim. Eu tô impactado, Incrível. eu tenho certeza Foi que o uma ouvinte aula. também Nossa. está. Realmente. Exatamente. Muito Mas antes obrigado. de encerrar, temos aqui 30 segundos. Confesse aqui com o professor Éder Tomazella. Vou fazer algumas perguntas, o professor não responde, vai responder. Não pensa. É, Não que pensa agrega, pra sim, responder. só não pensa. Responde sem pensar. Sem Vamos lá. pensar. Confesse aqui com Éder Tomazella. Ah. Uma cor. Uma cor verde. Uma música. Ou azul. Uma música, meu Deus, eu estou ligadíssimo numa música da Aline Brasil, que eu até comentei sobre Sim, ela sim. agora há pouco, que está fazendo muito sucesso, mas me falhou o nome agora. Mas Depois é o eu estilo falo. dela, É. certo? Uma frase que te inspira. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer agora. Olha! Olha! E para encerrar, uma palavra que te representa. Eu tenho muitos sonhos, né? Uau. Perfeito. Mas o problema é transformar eles em realidade. Uau. E para nós, a palavra que representa o senhor é geografia. Obrigado. Muito E obrigado. aprendizagem, né? Aqui todos Aprendizado. foram meus alunos, né? Que bom, eu agradeço. Muito obrigado, Obrigado foi um prazer tê-la aqui. pelo convite. Deus abençoe Foi vocês. maravilhoso, maravilhoso mesmo.